This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui em mais uma história de voz para contar a história de vocês. Eu, Bia. Eu, Mari. E aqui vamos estar falando sobre uma história que é ao mesmo tempo coletiva, mas também eu acho que muito individual, a depender de como foi a tua experiência na infância. Nesse mês que teve o Dia das Crianças, final de semana passado, né? A gente queria convidar vocês a refletirem sobre essa pergunta que a gente fez para os nossos ouvintes, né? O que você perdeu na infância ao virar adulto? Sim, nossa, eu fiquei pensando sobre isso, Bia, porque, assim, tivemos muitas respostas, inclusive foi bem legal, assim, porque cada experiência foi bem individual, mas eu fiquei pensando sobre... Porque teve uma coisa que foi em comum, que eu achei muito interessante, que foi a questão da leveza. Sim. Muita gente trouxe ter perdido a leveza da infância, essa questão desse senso de obrigação que a gente tem quando a gente vira adulto. E aí eu fiquei pensando, caraca, porque assim... A minha infância, eu era uma criança muito ansiosa, eu me cobrava muito, tinha várias questões, mas de fato tinha um lado ali leve de não ter tantas obrigações. E aí fiquei, né, tipo, nessa... Cara, será que tem que ser assim mesmo? Engraçado que uma frase que eu sempre falava quando criança era tudo eu. Tudo eu? Porque eu odiava fazer coisas. Mas assim, hoje olhando, é coisa de criança. É porque assim, é isso, né? Ao longo do desenvolvimento a gente vai tendo mais obrigações. Sim. Mas naquela época eu achava que eu tinha muitas obrigações. Sabe? Ai, minha agenda está lotada de coisas. Já viu uma pesquisa que fizeram com cachorros? Que falam que cachorros também pensam nos problemas deles quando eles estão, tipo... Sério? Nossa, eu não sabia. E aí eu fiquei assim, caraca, mas que problemas que eles têm? Eu fico pensando nas minhas cachorras, né? O problema delas, latir, brigar com os vizinhos, ser a brigar síndica... entre elas. Brigar entre elas, ser a síndica do andar, enfim, coisas assim, né? Mas eu fiquei pensando nisso, que problemas que eles pensam? E aí, quando eu era criança também, tinha uns probleminhas que eu ficava assim... Hoje eu olho e falo assim, ai, que problema besta, né? Tipo, eu vou ter que fazer isso, ai, eu tenho que fazer um trabalho, tal... Mas naquela época isso era algo muito significativo. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha essa percepção de muita cobrança para eu desempenhar bem. Então, eu não sei se ao longo do tempo eu realmente fui me tornando mais leve. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu tinha a compreensão que eu podia contar mais com as pessoas quando eu errasse. Entendi. Vê se faz sentido isso. Por exemplo, lá, se eu errasse um trabalho, era um fim do mundo simbólico pra mim. Mas, tipo assim, não tinha nada de necessidade básica que eu sofria. Mas porque eu tinha um lugar de privilégio. Quando criança não... Privilégio não, né? Não é privilégio, mas contexto. Porque nenhuma criança deveria trabalhar. Sim. Mas, tipo, naquela época não tinha isso de eu preciso me sustentar. Hoje, parece que as coisas são muito mais sérias. Sim. Tipo, se eu errar, entre aspas, alguma coisa, sei lá, no jurídico, no imposto, meu Deus, é o fim do mundo, sabe? São coisas muito mais sérias, você tem que se responsabilizar muito mais. Não tem mais um responsável por mim. Eu sou a minha responsável. Então, assim, eu acho que para aquela época, e ao longo da adolescência, enfim, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo tipos de cobranças, mas que eu acho que a depender da forma como a gente lida, e definitivamente também essa questão dos contextos, faz com que a gente tenha mais ou menos leveza, assim. Sim. E é interessante você falar isso, Bia, porque ontem porque a gente monta levemente que o roteiro e traz pesquisas e, assim, uma pesquisa que eu tava lendo era de neurociência. E aí tava falando sobre o estresse, que existem vários tipos de estresse. Tem o estresse crônico, o estresse agudo. E tem o estresse, que é uma variável bastante importante, que muitas vezes a gente não fala disso, mas é o estresse a partir da interpretação que aquela pessoa tem sobre a vivência dela. Então, assim... crianças, às vezes, irmãos, por exemplo, que vivem na mesma casa, muitas vezes o nível de estresse de um vai ser muito maior do que o outro, porque varia a partir da própria interpretação dele. E assim, de fato, quando a gente tem pessoas na qual a gente consegue se apoiar de alguma maneira, que tem aquela certa... faz um manejo ali do ambiente, vamos dizer assim, o estresse diminui de uma forma muito significativa. E isso a gente vai levando durante toda a vida. Eu achei muito incrível, porque lá nesse estudo que eu tô falando, eu vou até procurar o link pra colocar aqui. Mas ele dizia isso, que assim, alguns estresses que a gente tem durante a nossa primeira infância, coisas nesse sentido, eles vão mudar os tipos de circuitos neurológicos que a gente faz. E aí, ao longo da vida, isso propicia uma maior vulnerabilidade para alguns transtornos, por exemplo. Sim. E para alguns tipos de estresse crônico. Então, por exemplo, pessoas que passaram por um trauma muito grande,
vamos dizer, um caso de violência na infância, isso mexe muito com a forma com a qual ela se autorregula, as memórias dela, a forma como qual ela imagina a agressividade com ela e com os colegas. Então, assim, é muito séria essa questão na infância, né? A gente tem atualmente, a gente vive em um plano, em um estilo, uma dinâmica social que todos nós estamos completamente sobrecarregados, muitas vezes, muito cansados, estressados. E o quanto que isso vai interferindo na infância, né? Como que essas crianças não aprendem que o certo é estar sobrecarregada. Exato. A gente até falou sobre isso no episódio também, quando a gente estava falando sobre um dos livros. Ai, eu esqueci o nome do livro. Esperança emocional? Não, é o outro, é o azulzinho. Eu esqueci. Mas a gente estava falando que, por exemplo, nesse livro, estava contando como os pais de pessoas que sofrem algum tipo que viveram na época do nazismo, no Holocausto, as crianças já nasceram com mais cortisol. Então, mais estressados. E aí, aquilo que a gente também está falando, né? Acho que tudo isso, no ambiente em que a gente vive, não só no momento atual, mas até essa questão histórica, influencia na forma que a gente vai estar levando e vivenciando essa infância, essa leveza. E é o que todo mundo fala, né? Nossa, a infância, ela impacta muito na vida adulta. Muito. Tipo, quantas coisas que a gente não lembra da nossa infância que estão marcadas até hoje na nossa vida? Exato. É as marcas que o corpo Guarda. carrega. Carrega ou guarda? Acho que é algo assim. É os dois. Guarda ou carrega. Ou os traumas que o corpo carrega, coisa assim. E, de fato, muitas vezes a gente não tem memória disso, mas o nosso corpo sinaliza, muitas vezes, várias violências, vários estresses que vão passando. E até dentro dessa mesma pesquisa, ela estava dizendo que se há na cultura brasileira uma forma de educação muito violenta. Né, que é a partir de apanhar, levar tapa. Não, mas foi só um tapinha, foi só um... Né? A relativização da violência. Da violência. E o quanto que isso, assim, prejudica muito a criança, porque aquele local que ela deveria sentir essa segurança, aquela segurança mesmo afetiva, ela não tem. É algo violento. E acho que talvez a gente já tenha até falado aqui, Bia, dos tipos de apego aqui no podcast. E assim, uma coisa que a gente vê que carrega ao longo da vida. Exato. Os tipos de apego que a pessoa tem na primeira infância, os tipos de relações, da dinâmica relacional, ela vai aprendendo para carregar em outras. Então pode ser que, por exemplo, um apego ali que a pessoa criou desde a primeira infância, ela repita em outras relações. E muitas vezes relações que são disfuncionais ali, que são abusivas, que são violentas. Então tem isso da leveza, que eu acho que é isso. Tem algumas infâncias, mas não em todas. Eu acho que até de uma forma cultural a gente espera que a infância tenha esse lugar leve, ingênuo da vida, né? Sim. Mais imaginativo, eu acho, mais... Eu acho que é mais livre, assim. Isso também talvez tenha esse lugar. E tem tava nessa resposta, esse lugar da autenticidade, né? Eu era uma pessoa muito mais autêntica, assim, tinha mais coragem. Sim. Eu achei isso muito legal da galera falar também sobre a coragem, sobre o medo. E eu acho que assim, faz muito sentido quando a gente pensa nessas pessoas mesmo que tem ali pra dar segurança. Eu achei... Hoje saiu um post, né, que a Bia fez ali, postou sobre atividade física e solidão. É um post muito legal, gente. Fica aí a dica. Ai, eu odiei fazer isso daí, porque é escancarar a minha... o meu maior desafio, a atividade física. E o quanto que realmente eu sei que tem toda uma influência boa, mas é aquilo, né? Espeto de ferreiro. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, sou eu. Ai, mas enfim, tem muitos benefícios pra isso. Mas o quanto que isso, por exemplo, é totalmente da infância, assim, né? O quanto que é importante a gente incentivar as crianças, tanto acho que não só pra parte dos esportes, mas de arte, de criatividade, dessa exploração, da coragem. E pra nós meninas, nunca é ensinado tanto. Nem um pouquinho, assim. E até essa expressividade, porque quando a gente pensou aí nessa proposta, né, das crianças, de trazer o tema da infância, eu fiquei lembrando da minha própria infância. E aí eu parei pra pensar, tipo, cara, sempre tinha um incentivo muito grande, tipo assim, nossa, como esse menino é esperto, olha como ele é valente, olha como não sei o quê. E aí a menina, não, fica quietinha, não sei o quê. Os tipos de brincadeira. Fecha a perna. Fecha a perna. Então, assim, são movimentos muito diferentes. E que ao longo do tempo a gente vê que vai ficando cada vez mais incisivo esse lugar de você ser quieta, de você não poder se expressar, de você não ter opinião, não utilizar da sua criatividade e imaginação. E aí
é claro que a leveza vai diminuindo. Porque Exato. o senso de obrigatoriedade, a pressão que tá em cima de você é muito maior. Exato, exato. E quais outras coisas que te chamam a atenção nas respostas das pessoas? Teve uma resposta de uma... Acho que foi só uma pessoa que falou isso. Que ela falou que ela nem gosta de lembrar da infância. É verdade. Que foi uma infância muito dura. E de fato, assim, né? Tipo, realmente, às vezes, dependendo do ambiente que você tá ali, a infância realmente é um momento... Porque é isso, ao mesmo tempo que a vulnerabilidade, dependendo de quem tá ali, você pode sentir um apoio, uma segurança maior, mas se essas pessoas que estão à sua volta não te dão essa segurança, muitas vezes são ausentes, são negligentes, enfim, são violentos, e você tá mais vulnerável... E como que essa história ela não é rígida, né? Eu acho que da mesma forma que ter uma infância boa, tranquila, funcional, não significa uma vida adulta, Exato. né? Com os mesmos fatores, o oposto também não se faz. E aí eu fico pensando numa coisa que eu e o Marcos a gente sempre fala. Ele fala assim, eu sinto tanta saudade da escola. Ele traz de uma forma nostálgica e boa. Nossa, eu odeio a escola. Toda vez que eu penso na escola, já me dá taquicardia, já me dá uma raiva, eu já fico angustiada. Porque aquele ambiente, pra mim, ele foi muito ruim. Sim. Ele impactou muito na forma como eu me portava, na minha autoconfiança, na maneira em que eu me relacionava, em como eu realmente, assim, a minha autoestima foi muito impactada por aquilo. E quando eu fui pra faculdade, foi sabe, tranquilo. Outro amigo nosso, assim, que foi até um padrinho do nosso casamento, o Marcos, ele estudou com ele na infância e adolescência. Eu fiquei muito amiga dele na adolescência e vida adulta. Sim. E aí o Marcos fala, cara, ele virou uma outra pessoa depois que ele saiu da escola, que ele saiu dessa infância, porque ele pôde ser ele, que ele é um homem gay. Então ele falou, foi ali que ele se descobriu, não se descobriu, mas se mostrou para o mundo. E também foi se descobrindo ao longo desse processo. Então eu acho que é interessante como essa experiência realmente ela não é limitada. E não sei assim, mas parece que quando a gente vira adulta, tem muito essa carga de quando eu me tornar adulta, eu tenho que abandonar também certos comportamentos que são ditos infantis. Sim. Isso vem junto com a vida adulta. E não é necessário. Eu acho que vamos ter muitos comportamentos que são, entre aspas, ditos infantis, mas que são importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. Que nem as pessoas estavam trazendo também dos pontos que sentem falta, que perderam. Mas, ao mesmo tempo, quanto que outras pessoas falam, eu não quero nem lembrar, eu prefiro evitar certos comportamentos que eram punidos na infância, no infantil, para hoje em dia. Então, até se relacionar com essa nostalgia é completamente diferente. Sim, varia muito. E, assim, eu acho que esses marcadores... Que existem alguns marcadores de grupos específicos que, assim, a escola se torna um ambiente muito violento. Então, pessoas gordas, pessoas LGBT, que nem foi o caso, né, desse amigo. Enfim, sabe? Tem uma diversidade de marcadores ali que o bullying tá aí, né? E na infância, ali na adolescência, o ambiente da escola tem todo aquele tá muito bem esquematizado para propagar muitas dessas violências. E é um ambiente que não tem muito para onde fugir, você tem que ir todos os dias. E muitas vezes, quando não se tem esse apoio, às vezes até dentro de casa, os pais não sabem, por exemplo, enfim, né? Você tá naquele momento de se reconhecer, se descobrir, e, enfim, ter início de experiências, muitas vezes é o ambiente no qual ali você vai sofrer bastante, vai ter muita violência e é extremamente desafiador. Por isso que, assim, eu entendo que hoje na educação parental tem que ter uma conversa sobre isso. Uma conversa sobre respeitar o outro, sobre respeitar os limites do outro, sobre, enfim, a questão da violência não continuar se propagando, porque isso fere muito e causa muito sofrimento psíquico para diversas pessoas. Exato. É interessante ver realmente essa polaridade das respostas, né? A pessoa falando, nem quero lembrar, e talvez pessoas que nem responderam porque falaram, não quero lembrar disso. Há pessoas falando, ai, que saudade, eu era alegre, eu era feliz, eu era leve... E tantos outros fatores que envolvem esse espaço de... Podia baixar a guarda? Que uma história não é mais válida que a outra. Exato. Né? Não é melhor que a outra. E que é importante, eu acho, que a gente compreender como a gente lida com esse nosso passar do tempo. Né? E o quanto que essa história a gente pode também aumentando os nossos repertórios, aumentando nossas possibilidades frente às histórias. E que essa alegria que um dia fez falta, ela pode estar hoje em dia. Da mesma forma que
eu acredito que até numa infância que também foi muito difícil, às vezes a gente podia olhar com compaixão para essa história e pra gente, principalmente, nessa jornada. Não necessariamente, a gente não precisa perdoar as pessoas que fizeram mal pra gente nessa infância, mas acho que principalmente pra gente conseguir não ressignificar, mas talvez abraçar, nem mas abraçar a nossa experiência com a infância. Sim, total. Porque assim, é muito desafiador, mas existe esse lado também que dá uma certa liberdade, um alívio de entender que a gente não tá fadado a nada. Sim. De que não é uma infância, que seja com negligência, seja com ausência, seja com violência, que vai nos fadar a, sei lá, ser uma pessoa violenta. Sim. Existem os nossos processos também internos, pessoais e de outras redes também, né? E acho que isso é importante. Porque ao longo da vida a gente vai construindo outras redes para além da familiar, por exemplo. Pode ter sido um ambiente ali desafiador para a pessoa, mas a gente vai construindo outras redes que nos dá novos modelos e novos repertórios, novos patrimônios afetivos, de maneiras de se relacionar com o mundo, assim, porque muitas vezes a partir de um contexto muito desafiador, a gente entende que é aquilo que a gente merece até, né? É repetir aquilo. Mas não, existem outras possibilidades. Então, é confiar nesse processo também. Humano, eu diria, assim, de mudanças, de experiências, de transformações. Porque existe outras coisas que não aquela das que a gente conhece, né? Perfeito, perfeito. Tava até dando agora a matéria da personalidade, e a gente mesmo estava perguntando assim, tem como a gente diferenciar identidades de personalidade? Aí a gente estava comentando, né, que cada abordagem vai entender de uma forma diferente, mas que na sistêmica a gente tem muita essa compreensão de existem essas diversas identidades que vão impactar em quem a gente é, na nossa personalidade, mas isso não é tão rígido assim. Então eu falei pra elas, a gente tem algumas coisas estruturantes na gente, em que forma a gente de uma maneira mas que existe uma flexibilidade pra gente se moldando em cada espaço. E que a partir disso, eu acho que é essa que dá a esperança pra gente encontrar, não só a mesma palavra pode ter significados diferentes ao longo da nossa vida. Então eu sou uma pessoa carinhosa. Carinhosa pra mim na infância era uma coisa e hoje na vida adulta é outra. Mas também a minha compreensão de que se um dia eu não fui carinhosa, eu posso desenvolver essa habilidade. Né? Teve um estudo até que acho que você que fez esse do carisma, que fala sobre como a gente consegue, as pessoas foram sendo necessitadas. Só que muitas vezes o que a gente vê é que ao longo da nossa vida adulta, parece que até pra gente conseguir performar isso, continuar sendo amada, continuar conseguindo viver no mundo capitalista, a gente vai tendo que se encaixar. E aí perde exatamente o que o pessoal foi falando, assim, essa autenticidade, esse lugar genuíno de ser. Parece que a gente não pode ser, mesmo que hoje em dia uma das coisas mais valorizadas seja a autenticidade. Mas é a autenticidade, vírgula. Tem que agradar as pessoas. Sim, é uma autenticidade específica, né? E assim, que livre, tirar o peso das costas, você poder ser você. Você poder não ter que ficar performando, porque no final das contas é um pouco disso, né? Você entra ali no seu escritório, no qual você deixa pra trás todo um arcabouço de imaginação, de criatividade, enfim, tantas coisas que na infância, que são muito, sabe? Tem muito o seu valor, é muito saudável, inclusive. E aí, pra entrar dentro de uma caixinha no que dizem ser o correto. Mas, na verdade, muitas vezes não é o que você de fato é, o que de fato você quer. Enfim, é difícil, né? Porque cada história é muito única, mas é muito esse lugar mesmo de abraçar a sua identidade e se ver a partir do que você consegue ainda usufruir e explorar e comunicar para os outros dessa sua identidade que você vem construindo e que é importante, né? E talvez uma pergunta aqui pro pessoal seja exatamente o que você viveu na tua infância que você gostaria de renovar, nutrir na tua vida adulta, e também o que você não viveu na tua infância que você ainda pode e tem a oportunidade de nutrir, que não necessariamente se limita àquele momento. Perfeito. Vamos lá? Então é isso, gente. Se você gostou do episódio de hoje, aproveite pra curtir, se inscrever, fazer todas as coisas que puderem. Também seguir a gente no @psi.bianca, @pod.mulherdevoz e @psi.marilima. Acho que a Mari nunca vai ficar assim, ó, calma. Qual que é mesmo? E a gente também tem um @mulherdevoz.cc, que é a nossa clínica e comunidade. Então já se inscrevam, ótimo, mas sigam lá e se inscrevam aqui no perfil. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. This my shit. All the girls love